Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de dezembro de 2025. Lucinha Lins recorda situações sobrenaturais em gravações de A Viagem, parte 3. Sucesso atemporal da Globo, A Viagem, 1994, voltou ao ar nas tardes da emissora e gera repercussão mesmo 31 anos depois de sua exibição original. A novela espírita, que ganhou especulações sobre continuação nos cinemas, marcou a carreira de Lucinha Lins. Fenômeno em conversa com os pais, a atriz recordou experiências sobrenaturais durante as gravações na década de 1990. Segundo ela, aconteceram situações curiosas nos bastidores da trama, que tem como tema central a vida após a morte. Acho que a gente estava mexendo com energias muito fortes. E aconteciam pequenas coisas difíceis de comentar, que não estavam escritas no roteiro, mas sempre coisas muito boas. A atriz deu vida a Estela, irmã da protagonista Dina, Cristiane Torloni. Abandonada pelo marido, Ismael Jonas Bloch, Estela enfrentava o desafio de criar sozinha a filha, Bia Fernanda Rodrigues, enquanto vivia um romance delicado com o médico espírita Alberto Cláudio Cavalcanti. Não é a primeira vez que Lucinha fala sobre o assunto. Ela já revelou que uma cena com pouco texto, ao lado de Cristiane Torloni, ganhou novos diálogos misteriosamente. Começamos a cena com as falas normais, mas do nada desenvolvemos um diálogo que não estava escrito. Uma cena de meia página se transformou em 1,5 páginas. Veio uma voz da direção: "Posso cortar?" Olhamos uma para a outra sem entender nada. "Fizemos uma cena que não sabíamos que tínhamos feito", disse a quem em 2023. Um filme inspirado na novela pode chegar às telonas em breve, e Lucinha diz estar disponível para participar. A atriz, inclusive, deixou escapar que já foi sondada. "Eu ouço falar dessa continuação, já fui consultada sobre um filme, um longa e tal. Estou absolutamente aberta para que isso possa acontecer. Eu vou adorar." Segundo informações de O Globo, o personagem Alexandre estaria garantido em uma nova história, mas nem todos os personagens da novela devem retornar. O elenco não terá necessariamente atores que fizeram a trama que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Lucinha conta que até hoje é abordada por fãs que a reconhecem pelo papel. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica; se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. 462. É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias.
Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém assim aconteça. 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom, ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem, e isso lhes diminui os sofrimentos. Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de dezembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.